Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. E hoje com um probleminha. O vídeo que eu havia gravado não foi ao ar e eu não sei porquê. E agora já é quinta-feira, aproximadamente 8 horas da manhã, e eu estou aqui regravando todo o material. Por isso que você vai receber esse vídeo um pouquinho mais tarde, hoje ali por volta das 10 horas da manhã. Mas eu quero agradecer a Deus e louvar a Ele por tudo, afinal, Ele está no controle. E eu quero agradecer a você que ora por mim, por minha família, minha esposa e meu filho, pelo canal Vocacionados, e saiba que eu estou orando por você. Quero mandar aqui um abraço para a Dana Senhorinha, ela que comentou que são muitos netos e bisnetos também, mas depois eu vou contar quantos exatamente, possivelmente já no vídeo de amanhã. Mas por hora, muito obrigado, Dana Senhorinha, por me responder. Ela que é filha de um casal que teve 21 filhos, do mesmo pai e da mesma mãe. Que família grande! E na abundância dos filhos, a herança se multiplica, pois os filhos são a herança do Senhor. Se você está aqui chegando pela primeira vez ao canal Vocacionados, aproveita para você se inscrever no canal, habilitar as notificações, deixar o curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. Aproveita também, se você quiser que eu ore por você, deixe na descrição do vídeo o seu pedido de oração. Agora eu vou rodar a vinheta. Na sequência, vamos juntos estudar a palavra de Deus. Diz a Bíblia, o próprio Espírito, e aqui o Espírito Santo, confirmou ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 16. Hoje já começamos a nos despedir da temporada que estudamos sobre a fidelidade ao Senhor à luz da sua palavra inspirada e impressa. Começamos a nossa jornada acreditando que ficaríamos 3 meses falando apenas sobre dízimos e ofertas, e logo de partida fomos surpreendidos. O primeiro passo foi assim estabelecer os fundamentos nos quais os temas sobre finanças poderiam assim tomar um significado para além daquilo que apenas ela é, que é valores e bens e finanças. Você que esteve aqui em toda a temporada, lembra quais foram estes fundamentos? Não faz tanto tempo assim para que estes conceitos já tenham assim caído no esquecimento, não é verdade? Mas nós fomos ali surpreendidos e ensinados que somos partes integrantes da família de Deus. Mas por conta do pecado, fomos assim afastados do convívio diário com o Eterno. E por este motivo, o primeiro fundamento estudado foi que aponta para o sacrifício de Jesus para nos convidar a fazer parte mais uma vez da família celestial. Desta vez, pela adoção. Com isso, nos tornamos filhos por criação e também adoção. E uma vez respondendo positivamente a este chamado, voltamos assim a honrar a Deus com todos os nossos bens e recursos que vêm das mãos de Deus direto do céu, para mim e para você. Este foi o segundo fundamento, a qual eu e você fomos apresentados para só depois destes primeiros 2 fundamentos compreendermos assim a importância das alianças, que seriam os outros alicerces que fundamentariam as nossas discussões e reflexões ao longo destes últimos meses. E com a base bem fundamentada, passamos a discutir e aprender juntos sobre dízimos e ofertas, pactos especiais, como lidar de frente com as dívidas e até como evitá-las, elaborar planejamentos financeiros e, surpreendentemente e fundamental, importância de se preparar um testamento, pensando na vida dos filhos e dos netos, e também como contemplar neste documento instituições que levem a acolhimento e resoluções dos problemas daqueles que vivem em caos financeiro ou em situação de rua. De fato, nessa temporada eu fui surpreendido de forma positiva com o direcionamento que Deus nos concedeu para juntos, em um só espírito de contrição, entendêssemos assim que não há adoração sem Deus, que não há cuidado dos pequeninos do Senhor sem Deus, que não há liberdade do desejo da cobiça sem Deus e que não há fidelidade sem Deus. Estes temas e alguns outros receberam raios de luz que nos proporcionaram a entender que não há verdadeira fidelidade a Deus sem uma entrega total e real do coração, permitindo assim o agir transformador do Deus Espírito Santo, que nos convence do pecado,
da justiça e do juízo, como diz João capítulo 16, versículos de 7 a 11. Mas há ainda um último ensinamento sobre a fidelidade que precisamos compreender antes de seguirmos para estudar a nova temporada, que será sobre as 3 mensagens do livro do Apocalipse. E a mensagem é fixar o nosso olhar nas recompensas vindouras, crendo que elas serão entregues por Deus para os seus filhos fiéis, pois o Deus que as prometeu não tem sequer uma sombra de variação, como diz Tiago capítulo 1, versículo 17. O versículo escrito por Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1, versículo 17. E quando escreveu o seu livro, Tiago usou de linguagem simples e para falar sobre os movimentos constantes dos corpos celestiais, na esperança de que os seus leitores entendessem que, através ali das constantes variações destes corpos e astros celestiais, que o Deus a quem ele era embaixador não muda como os céus os fazem. Filo, um filósofo judeu do primeiro século, fez um argumento semelhante ao contrastar Deus com a sua criação. Filo disse: toda coisa criada deve necessariamente sofrer mudanças, pois esta é a sua propriedade, mesmo que a imutabilidade seja propriedade de Deus. E se Deus não muda, tudo o que ele prometeu a seus filhos ao longo da história deste mundo vai ser cumprido. Algumas destas promessas terão seu cumprimento no dia da volta gloriosa de Jesus ao mundo, e as demais ao longo da eternidade. E se eu e você desejamos recebê-las, será preciso manter o olhar em Jesus, o autor e consumador da fé, para não esmorecermos ao longo do caminho. Em 1 Timóteo, Paulo faz a seguinte exortação: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 e 12. Mas o que me chama a atenção nestes 2 versículos é a expressão tome posse da vida eterna. Você também já deve ter ouvido alguém usar este versículo de Paulo de forma equivocada para afirmar que podemos, eu e você, determinar qual é o tipo de bênção que o Senhor vai derramar sobre a nossa vida. E eles chegam até a dizer: determine e tome posse da bênção, meu irmão. Como assim? No contexto deste versículo, o tome posse dito por Paulo ao exortar a Timóteo é para que ele se agarre à vida eterna que Deus lhe ofereceu. Em outras versões, esta expressão tome posse é traduzida por apegue-se firmemente. Para João Calvino, o agarrar-se à vida eterna é como Paulo tivesse dito: Deus te chama para a vida eterna e, portanto, desprezando o mundo, esforce-se para obtê-la. E quando ele ordena que eles se apeguem, ele os proíbe de fazer uma pausa ou relaxar no meio do curso. Nada foi feito até que tenhamos chegado à vida futura para a qual Deus nos convida. Fecha aspas para João Calvino. Em outro momento, o próprio Paulo alerta que não estava dizendo que já obtivera tudo isso, que já havia alcançado a perfeição, mas ele prosseguia a fim de conquistar esta perfeição para a qual Cristo Jesus o havia conquistado. Filipenses 3, versículo 12. Calvino, seguindo a sua análise de 1 Tessalonicenses 6, versículo 12, ele afirma que os homens correriam aleatoriamente e sem propósito se não tivessem Deus como centro da sua vida, pois não há nada que deva nos animar com maior coragem do que aprender que fomos chamados por Deus e que podemos concluir disso que o nosso trabalho, que Deus dirige e no qual Ele estende a mão para nós, não será infrutífero. Além disso, segue Calvino, ter rejeitado o chamado de Deus seria uma vergonha vergonhosa e, portanto, isso deve ser uma excitação muito poderosa. Deus te chama, ele diz, para a vida eterna. Cuidado para não ser desviado para qualquer outra coisa ou para ficar aquém de qualquer maneira antes de alcançá-lo. Fecha aspas. É sobre isso que Paulo está escrevendo, inspirado por Deus. Por este motivo, não podemos deixar de seguir trabalhando, guiados pelo Deus Espírito Santo, mantendo o foco
e concentrando todos os esforços na obra para a qual eu e você fomos chamados, esquecendo todo o passado e olhando para frente, seguindo firme na jornada até alcançarmos o final, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 13 e versículo 14. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.